Olá pessoal, meu nome é Constâncio, sou pesquisador, produtor audiovisual e hoje eu me considero um caçador de histórias reais. Eu busco informações sobre histórias reais acontecidas no Brasil e que não foram contadas. Por isso esse quadro chamado Histórias Mal Contadas. A ideia é trazer à luz histórias que nunca foram reveladas de forma completa ou sequer foram reveladas. Muita coisa é guardada, muita coisa é escondida e alguns casos precisam ser revelados, precisam ser melhor esclarecidos. E o que me traz hoje aqui é a história que aconteceu há 81 anos. Sim, a Segunda Guerra Mundial e a participação da Força Expedicionária Brasileira, a nossa FEB. O Brasil entrou na guerra no final de 1944, atuando diretamente em 1945 e foi peça fundamental no final da guerra ao dominar a Itália, Monte Castelo, Monte Cassino e outras cidades ao longo da linha gótica. Essa é uma história que caiu no esquecimento. Os brasileiros não foram devidamente valorizados por tudo isso. Tem uma série na Netflix que o nome, se eu não me engano, chama-se Vozes da Segunda Guerra. Eles contam toda a sequência de uma guerra com imagens reais, colorizadas, e essas imagens passaram a mostrar tudo o que acontecia na guerra. Quando os americanos decidem tomar a Itália, eles partem do norte da África, onde os alemães ainda dominavam, e começam a invadir a Itália pelo sul. Só que eles cometem um erro gravíssimo, e isso é mostrado nessa série. Esse erro grave fez com que os americanos se afastassem desse combate e colocaram o Brasil para fazer esse papel. Na verdade, eles não acreditavam que o Brasil pudesse fazer isso, e o Brasil foi brilhante. O Brasil dominou muitos alemães. A Força Aérea Brasileira, que é mais antiga do que a Força Aérea Americana, atuou brilhantemente na guerra. O Exército, os nossos pracinhas. E aí eu queria que vocês acompanhassem um pequeno resumo num vídeo que vem a seguir, e mais pra frente a gente volta a conversar. Bem-vindos! Nessa análise de hoje, a gente vai mergulhar numa narrativa que, olha, parece até que saiu direto daquelas telas gigantes de cinema, mas que é absoluta e intensamente real. Estamos falando de uma verdadeira epopeia da Segunda Guerra Mundial, que, por mais incrível que pareça, acaba quase sempre esquecida nos grandes livros de história pelo mundo afora. É uma jornada de superação inacreditável. E os protagonistas? Heróis improváveis que deixaram o calorzão dos trópicos para bater de frente com um dos cenários mais brutais de todo o conflito na Europa. Bom, vamos mergulhar de cabeça nisso. Quando a gente pensa na Segunda Guerra Mundial, a nossa mente logo é inundada por aquelas superproduções gigantescas de Hollywood, né? Aquelas histórias fantásticas de bravura e de sacrifício. A indústria do cinema realmente sabe como contar essas narrativas. Mas o que este material mostra pra gente é que existe uma epopeia real, uma história puramente brasileira e incrivelmente dramática que, sem brincadeira, bate de frente com qualquer roteiro premiado de Hollywood. É a história de homens comuns que foram literalmente jogados no caos do maior conflito da humanidade. Mas aí fica a dúvida, como exatamente uma nação que estava tão longe do teatro de operações europeu acabou mandando seus cidadãos lá para a linha de frente? Aquele ponto de não retorno, sabe? O evento que arrasta um país neutro para o meio de um conflito global totalmente devastador pode ser resumido num número trágico, o número 6. Entre os dias 15 e 17 de agosto de 1942, submarinos do eixo torpedearam e afundaram simplesmente 6 navios da frota mercante brasileira. E eles navegavam pacificamente pela nossa costa. Não eram embarcações de guerra, tá? Eles só faziam a navegação de cabotagem, ligando o sul e o sudeste ao nordeste do país. Esse ataque, que foi super covarde, resultou na perda trágica de quase 1000 vidas de civis inocentes. Foi um choque brutal, e essa indignação logo se transformou numa exigência nacional urgente por ação. Ficar neutro já não era mais uma opção. Totalmente pressionado por essa tragédia, e agora, com um baita apoio popular, o então presidente Getúlio Vargas reconheceu o estado de guerra contra a Alemanha e a Itália. E aqui a gente tem um fato que é monumental. Com essa decisão e toda a mobilização que veio depois, o Brasil se tornou o único país de toda a América Latina a mandar tropas terrestres para lutar nos campos de batalha europeus. A Força Expedicionária Brasileira, a nossa famosa FEB, começava a ganhar vida ali, se preparando para encarar o desconhecido. A participação do Brasil era tão improvável na Segunda Guerra que os militares americanos chegaram a fazer uma chacota com o Brasil, dizendo que seria mais fácil uma cobra fumar do que um brasileiro dar um tiro na guerra e conseguir fazer qualquer tipo de combate. Os brasileiros não só fizeram isso, como ignoraram
a piada de mau gosto e mostraram que a cobra estava fumando. Ao invés de se deixarem abater por esse insulto, os pracinhas, que é como os soldados brasileiros ficaram conhecidos, simplesmente abraçaram a piada. Eles pegaram esse deboche todo e transformaram num símbolo de desafio. Acabaram adotando a imagem da cobra fumando um cachimbo como emblema oficial da FEB na farda. O lema do azarão, "A cobra vai fumar", virou um grito de guerra lendário. Era um aviso claríssimo para todo mundo de que o impossível estava sim prestes a acontecer. Desembarcando na Itália com moral lá em cima, os pracinhas foram integrados ao 5º Exército Americano e logo de cara deram de frente com um obstáculo formidável: a missão de romper a famosa linha gótica. Só pra gente ter uma noção do absurdo que era a escala dessa barreira, ela se estendia por 280 quilômetros, cruzando as montanhas dos Apeninos, indo do Mar Tirreno até o Mar Adriático. Tinha cerca de 2.000 pontos de fortificação super pesada e era defendida por tropas nazistas altamente experientes. Muitos ali tinham sobrevivido à brutalidade da frente russa. Essa barreira travava totalmente o avanço aliado para o Vale do Pó. E bem no meio disso tudo, como uma muralha, estava a fortaleza natural de Monte Castelo. O papel tático do Brasil ali era fundamental para destravar esse gargalo para os aliados. Agora, Monte Castelo não era só uma fortaleza natural elevada a 977 metros de altitude com uma visão privilegiada do campo de batalha. Era um verdadeiro teste de sobrevivência contra a própria natureza. Pensa só com a gente. Temos tropas formadas por jovens que vieram de um clima tropical, super acostumados com aquele sol com calorzão brasileiro e que de repente são jogados num dos invernos europeus mais rigorosos das últimas décadas. Eles tiveram que aprender na marra a lutar e a sobreviver em temperaturas completamente congelantes, afundando na neve, na lama, num clima que era literalmente alienígena para eles. A hostilidade do terreno dos Apeninos era uma coisa palpável. Aquele frio implacável que corta até os ossos, sabe? E para piorar, a artilharia alemã vigiava cada passo que se dava no vale lá embaixo. Mas o que é mais impressionante nos registros históricos dessa época é que a determinação desses soldados do Brasil nunca vacilou, nem um pouco. Eles não se deixaram abater por essas dificuldades climáticas absurdas que nunca tinham visto na vida lá na sua terra natal. Vamos avançar um pouquinho para ver como as coisas escalam. O caminho para a vitória, infelizmente, foi pavimentado com muita dor e com vários fracassos consecutivos. No final de 1944, a FEB fez 4 tentativas de tomar o Monte Castelo. 4 ataques que deram de cara com o fogo cerrado e com aquelas defesas inexpugnáveis dos alemães. O resultado foi um saldo super doloroso de cerca de 400 mortos e feridos. A montanha parecia ser totalmente invencível. Até que a gente chega numa data super crítica, 21 de fevereiro de 1945, o dia do ataque final. Naquela manhã cinzenta e gelada de inverno, o comando resolveu mudar a tática. O general Mascarenhas de Moraes ordenou uma nova ofensiva, dividindo as forças brasileiras para atacar por flancos diferentes, contando também com o apoio de uma unidade de elite norte-americana pela esquerda. Os pracinhas colocaram seus capacetes, empunharam seus fuzis com firmeza e pela 5ª vez marcharam em costa acima com uma determinação que era inabalável. Mas a gente sabe que a guerra é um caos imprevisível. Bem durante essa subida heróica e já debaixo do tiroteio pesado dos alemães, aconteceu um erro de mira dramático. Caça-bombardeiros aliados metralharam as posições erradas e acabaram atingindo as próprias linhas onde os brasileiros estavam tentando avançar. Esse trágico episódio de fogo amigo forçou a interrupção da missão na mesma hora. Imagina o pânico que poderia ter se instalado. Mas mostrando uma resiliência absurda, as tropas mantiveram a posição, firmes, só aguardando a retomada da ordem de ataque. Superado aquele pânico inicial do fogo amigo e com os generais aliados confirmando que era para continuar, a gente entra no clímax de todo esse esforço. Às 4h20 da tarde, a artilharia brasileira descarregou todo o seu poder de fogo em cima do cume da montanha, transformando o lugar numa imensa cratera. Aproveitando uma cortina de fumaça bem densa, a infantaria começou a avançar. O cenário lá no topo foi de desespero total e de uma bravura extrema. Debaixo de uma chuva de morteiros, soldados brasileiros e nazistas partiram para o combate corpo a corpo, usando submetralhadoras, pistolas e fuzis com baioneta. Foi uma luta feroz, pela sobrevivência e, claro, pela glória. Até que, finalmente, a resistência inimiga foi quebrada. Às 5h50 da tarde, ecoou pelos rádios militares a mensagem que consagrava de vez o triunfo dos nossos azarões. A mensagem dizia:
Castelo é nosso. Essa frase histórica foi transmitida pelo tenente-coronel brasileiro Emílio Rodrigues Franklin. Aquela fortaleza que parecia invencível tinha acabado de cair graças à garra daqueles soldados que, segundo o debote inicial, supostamente nunca conseguiriam lutar na Europa. Então o ponto crucial aqui é o profundo custo dessa vitória. Uma simples cruz de madeira na Itália marca um sacrifício supremo. No total, 433 oficiais e praças brasileiros perderam a vida nesse conflito europeu, e o sangue deles não foi em vão. Abriu caminho na linha gótica, permitindo vitórias que vieram na sequência e que foram fundamentais, como a tomada de Castelnuovo e Montese. Eles não foram lá só para fazer figuração, não. Eles foram absolutamente essenciais para o avanço de todas as forças aliadas. O que nos traz para uma reflexão final que fica pairando no ar depois de compreender todo esse panorama. A gente viu civis serem atacados na sua própria costa, vimos um lema épico que nasceu de um deboche, acompanhamos o enfrentamento de um clima congelante totalmente desconhecido e, no fim, a vitória incrível em uma montanha quase inexpugnável. Fica a grande pergunta: por que essa jornada épica de heróis reais e tão cheia de significado ainda não é celebrada numa escala global com o mesmo fascínio que a gente dedica àqueles roteiros de ficção ou aos sucessos de Hollywood? É um pedaço gigantesco da história que clama para ser lembrado e honrado por todos nós. A gente espera que esta análise tenha jogado um pouco mais de luz sobre esses verdadeiros heróis. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, que possam se inscrever no nosso canal, compartilhar esse material e encaminhar para os amigos. E, se possível, se tiver alguma história que você também acha que não foi devidamente esclarecida e revelada e divulgada, mande para a gente. Tem um e-mail aí na nossa descrição. Vocês podem fazer esse contato ou mandar aqui mesmo no chat, tá bom? É isso. Espero que nos próximos programas nós possamos trazer mais informações e que vocês continuem nos prestigiando. Um grande abraço.